Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses, irmão Eduardo? Os gigantes da palavra de Deus, os gigantes da patrística, os gigantes da reforma protestante, os gigantes do puritanismo inglês, os gigantes do neocalvinismo holandês. E brevemente nós estaremos fazendo alguns vídeos explicando mais ou menos cada um desses gigantes. Não cada um individualmente, mas eles como um conjunto, como um fenômeno teológico e piedoso. Vamos fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre a fundamentação do nosso pensamento nos gigantes, autores inspirados da palavra de Deus, nossa única fonte de fé, prática e doutrina. Faremos um vídeo falando sobre a patrística, faremos um outro vídeo falando também sobre os gigantes da reforma protestante do século XVI, depois do puritanismo inglês, do neocalvinismo holandês e, por que não, até dos chamados neopuritanos, né? Como, por exemplo, o Paul Washer, o John Piper, o Joel Bick. Então, o Ministério Cinco Solas possui esses gigantes, os quais nós nos colocamos humildemente, escalamos até chegarmos nos seus ombros, para podermos observar melhor o mundo que nos rodeia de forma piedosa, de forma crente, para podermos completar a carreira combatendo o bom combate e guardando a fé. Você está em alguma mídia social do Ministério Cinco Solas? O Ministério Cinco Solas é um ministério para-eclesiástico que funciona, que serve de apoio, de auxílio a todos os irmãos genuinamente cristãos, evangélicos, onde nós ensinamos a boa, velha e tradicional teologia reformada nessa tradição, a tradição puritana. Então eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, que o conteúdo esteja sendo um alimento espiritual para vocês e permaneçam conosco. E hoje, com a graça de Deus, no nosso devocional, nós estaremos dando prosseguimento aos nossos breves estudos devocionais aqui no livro de Gênesis. Então, como você pode observar aí, do nosso lado, nós temos efetivamente esta perícope que nós iremos observar hoje. A perícope está em Gênesis capítulo 4, versículos 23 a 24. Acompanhe comigo aí, para a glória do nome do nosso Senhor, o que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos o que nos ensina Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, aqui para nós, o seu povo, nos dias de hoje. Leia aí comigo. Gênesis capítulo 4, versículos 23 a 24. Diz assim a santa palavra de Deus. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Paizinho amado, por esse privilégio de podermos abrir a Tua palavra, nos debruçarmos nela e podermos estudá-la. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, abra nossa mente, olhos, coração, ouvidos, enfim, todo o nosso ser, para não sermos meros ouvintes da Tua palavra, mas para sermos praticantes da mesma. Nos livra, Senhor, de falarmos qualquer heresia aqui, e que este devocional, este pequeno estudo devocional, seja para
o aumento, o alimento da nossa fé e da nossa piedade. É o que te pedimos no nome poderoso de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus amados, nós estamos observando aqui esta figura chamada Lameque. Lameque, da descendência de Caim. Em teologia, nós chamamos de cainitas, porque em perícope posterior, nós iremos estudar e ver nos nossos estudos devocionais que Adão e Eva conceberam e deram à luz um outro filho, um filho da aliança, chamado Sete. E desde então, houveram duas linhagens que vieram de Adão e Eva, especificamente a linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, e a linhagem de Caim, chamada linhagem cainita, que vai ser destruída por ocasião do dilúvio. E isso é basicamente uma consequência da queda do homem no Éden, quando o Senhor Deus diz que a semente da serpente, a prosperidade da serpente, seria inimiga da prosperidade da semente da mulher. Então nós temos aqui não só o proto-evangelho apontando para Cristo, que é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas também a inimizade entre os ímpios, que estão representados aqui, prefigurados nos cainitas, na semente da serpente, contra Cristo Jesus, que vai ser o descendente singular da mulher, o segundo Adão, que está pré-representado aqui em Sete e na sua geração, os setistas. Percebe? Então Lameque faz parte desta semente da serpente, um ímpio. E nós podemos observar aqui que Lameque é o primeiro homem a desrespeitar a lei natural de Deus no que concerne a monogamia. Então, observe que a monogamia, em que pese muitos leigos, e quando eu chamo leigos, não é no sentido romanista, mas é no sentido de pessoas realmente que desconhecem a palavra do Senhor, não se dedicam, não se debruçam no estudo da palavra do Senhor. Muitos leigos no mundo aí por fora dizem que a poligamia era, desde o início, a vontade de Deus. Chegam a essa blasfêmia. Isso é um absurdo, porque o próprio Senhor Jesus nos ensina posteriormente nos evangelhos que não foi sempre assim. Que Deus permitiu a poligamia em um certo período de tempo pela dureza do coração do homem, pela sua rebeldia, pelo seu pecado. Mas no início Deus fez uma Eva para um Adão, um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. E esse é o padrão bíblico, o padrão aceitável a Deus, inclusive agora, nos dias de hoje. Esse lapso temporal no início dos tempos da narrativa da palavra de Deus veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, simplesmente foi uma permissão graciosa de Deus por conta da dureza do coração do homem. Mas agora, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, que é a primícia da nova criação, assim como Adão foi a criação original, em Cristo Jesus nós temos o início, a primícia da nova criação, do novo homem espiritual, redimido pela obra vicária, ou seja, substitutiva do Senhor Jesus para com seu povo eleito, se restabeleceu a ordem natural do casamento, do matrimônio, um homem e uma mulher. E eu digo homem e mulher. Mulher e homem. Perfeito? Cromossomos XY com cromossomos XX, homem e mulher.
Tá? Então, Lameque foi o primeiro homem ímpio a trazer à baila a efetivamente pecar contra a santidade do casamento. Note que ele toma duas esposas, Ada e Zilar. E nós vimos na perícope passada que Ada e Zilar, pela graça comum de Deus, que transforma o mal em bem, cooperando para o seu povo, a descendência de Ada e Zilá criam, por exemplo, a siderurgia, a música. Na descendência de Caim foram criadas as cidades. Portanto, como nós vimos na perícope passada, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à iniquidade, à impiedade, Deus ele transforma esta maldade de uma forma que ela vá cooperar para o bem do seu povo. Porque a música hoje o povo de Deus aproveita. As cidades hoje o povo de Deus aproveita. A siderurgia o povo de Deus aproveita. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Percebem? Então, esta figura chamada de Lameque, repare que, sendo o primeiro bígamo, portanto, polígamo da história, mais de um já é um plural, né? Ele se vangloria impiamente perante suas duas esposas por ser também um homicida, como seu ancestral Caim. Repare aqui no versículo 23, no final, ele diz aqui, se vangloriando: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Nós temos duas situações aqui. A primeira, a banalidade dessa distorcida justiça praticada por Lameque. Lameque foi ferido e, portanto, matou. Foi pisado e, portanto, matou. Vocês conseguem perceber a discrepância, a desproporcionalidade na atitude de Lameque, revelando o seu coração ímpio, o seu coração miserável, distante de Deus, legítimo representante da linhagem cainita, amaldiçoada por Deus? É óbvio que há de se ter uma proporcionalidade numa defesa, numa legítima defesa. Até em direito, nós estudamos e aprendemos que existem requisitos para que uma legítima defesa seja válida. E um desses requisitos legais, por exemplo, no nosso sistema jurídico brasileiro, é a proporcionalidade dos meios desta justa resposta. Então, se uma pessoa vem a você com, por exemplo, um pedaço de pau para lhe machucar, não é proporcional que você pegue uma metralhadora e utilize em sua legítima defesa. Percebe a desproporcionalidade? Por isso não se trata aqui de legítima defesa. Porque uma pessoa, Lameque diz, o feriu, nós não sabemos se foi muito, pouco, a potencialidade apenas diz que o feriu, e outra meramente o pisou. Então, isso não daria aso a que Lameque pudesse dizer que agiu em uma legítima defesa justa. Porque, em tese, este meio que ele teria se utilizado para se defender não foi proporcional, mostrando toda a sua impiedade. Outra coisa interessante é também
a mente distorcida de Lameque. Perceba que, por ele, na mente dele, não só ter se vangloriado por ser um homem violento, um homem assassino, um homem iracundo, ele também se orgulha na justificativa mental que ele faz para si próprio e apresenta as suas duas esposas. Ele diz: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Por quê? Pare para pensar comigo. Caim, ele foi um homicida, o primeiro homicida, e agiu na completa covardia, onde não houve nem qualquer menção ou espécie de uma justa causa naquilo que ele fez ou de uma legítima defesa. Simplesmente ele matou seu irmão Abel de maneira covarde, de maneira ímpia, de maneira pervertida e maléfica. Então, na mente de Lameque, se para Caim, que praticou o mal pior, que foi ter matado Abel sem nenhuma justificativa plausível, foi-lhe dito por Deus que quem fizesse mal a Caim seria vingado 7 vezes mais, Lameque pensa: ora, se eu matei esses dois homens porque eu estava me defendendo na mente dele, pervertida, já vimos que essa defesa é desproporcional, injusta, mas na mente dele ele pensa que se defendeu de alguém que estava o ferindo e de outro que meramente o pisou. Ele diz: se para Caim, que cometeu o mal pior, se cobrará vingança 7 vezes, para mim, que apenas me defendi de quem me pisou e de quem me feriu, a vingança será tomada 70 vezes 7. Vocês percebem o raciocínio ímpio, o raciocínio distorcido de justiça de Lameque? Meus amados, nós podemos observar que isso é uma realidade nos nossos dias. Uma pessoa morta em seus delitos e pecados não possui um senso de justiça correto, um senso de justiça fundamentado na santa palavra de Deus. Deve ser a nossa única fonte de fé e prática. Um dos homens mais piedosos que eu conheci na minha vida, que foi meu pastor por anos, e enquanto vivo, já está no hall de membros da Glória do Senhor, uma das maiores autoridades em grego koiné do mundo, reverendo Paulo Anglada, de Belém do Pará, da querida Igreja Presbiteriana Central do Pará, dizia assim, com a sua voz impostada: um homem de Deus. E eu indico todos os livros do reverendo Paulo Anglada para você ter na sua biblioteca. No YouTube existem vários vídeos de pregações dele. Assistam que é maravilhoso. Ele dizia assim: Eduardo, o que é que um morto pode fazer? Um morto não faz nada, ele está morto aí. Ele não tem desejo, não tem afeições, não tem absolutamente nada. Ele é absolutamente impossível de poder se chegar a Deus. Então a mente de Lameque estava morta em seus delitos e pecados. Então o seu senso de justiça estava morto. Por isso foi desviado da justiça correta divina de Deus. E só pode ter quem tem uma mente, um coração regenerado pelo Santo Espírito de Deus. E no contexto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, a base para isso era a crença no Messias que havia de vir. Lameque então pensava desta forma
deturpada, distorcida, vangloriando-se de sua violência às suas duas esposas como um homem bígamo, adúltero, bem como justificando-se impiamente, despropositadamente, porque não proporcional à sua alegada defesa dos homicídios praticados. Então, amados, como aplicação para isso, nós podemos dizer claramente que nós temos que levar o Evangelho a todas as pessoas. Porque, em que pese ele será eficaz salvificamente apenas para os eleitos, mas somente Deus sabe quem são os eleitos. A nossa obrigação é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Você tem aproveitado o seu tempo para falar do Senhor Jesus, para falar da miséria humana, do pecado, falar sobre arrependimento e apresentar então o Senhor Jesus como objeto de uma fé eficaz, salvífica? Faça isso. Faça porque esse seu parente, esse seu vizinho, esse seu colega de trabalho, amigo, amiga, o maior presente que você pode dar para ele é a sua oração e a sua ação, para que ele venha a ser exposto ao Evangelho da Graça e possa vir a se arrepender dos seus pecados e conhecer e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E só assim esta pessoa poderá ter a vida eterna e ter a sua mente, as suas afeições, os seus desejos, o seu coração regenerado e poder ter um senso de justiça não deturpado e pervertido como teve Lameque. Eu espero que este estudo devocional pequenino que nós fizemos tenha sido maravilhoso para você como foi para mim. E que o Senhor Deus nos guarde e nos proteja no nome santo de Jesus, na comunhão do Espírito Santo. E considere se inscrever no nosso canal no Telegram. E o link está aqui em cima. Você tem que digitar no seu navegador e entrar no grupo no Telegram. Lá nós temos diversos recursos, como aulas, salas de aulas, músicas, acessos a materiais, comunhão. E será uma alegria muito grande estar com vocês na nossa plataforma principal, que é o Telegram. Deus nos abençoe e até a próxima.